15 de outubro de 1945, prisão de Fresnes, França. Na cela fria, um homem de 62 anos agoniza. O gosto metálico do sangue mistura-se ao veneno que ele mesmo engoliu. Soldados marcham pelo corredor, fuzis em punho. Lá fora, o pelotão de execução espera por sua última tentativa de fuga fracassar. Pierre Laval, ex-primeiro-ministro da França de Vichy, o rosto da colaboração com os nazistas, o homem que um dia desejou a vitória de Hitler, agora não passa de um traidor à beira da morte. Ele tentou escapar da justiça, tentou calar a própria voz com cianeto, mas nem a morte quis levá-lo sem antes ouvir suas últimas palavras. Fique até o final para descobrir o que Pierre Laval disse antes de cair sob as balas e por que sua execução marcou a história da França. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O caminho para a traição. Primeiros anos. Pierre Jean-Marie Laval não nasceu como um traidor. Em 28 de junho de 1883, na pequena vila de Châteldon, no coração da França, veio ao mundo o filho de um modesto dono de café e carteiro. A família, embora simples, vivia com relativo conforto, e o jovem Pierre cresceu em um ambiente marcado pelos ideais republicanos e pelos valores da Terceira República. Era um tempo em que o espírito democrático e a esperança no progresso social moldavam o pensamento de uma nova geração. Aos 26 anos, Laval casou-se com Jeanne Clossat, filha do prefeito radical socialista da região. O casamento, além de afetivo, também o inseriu de forma mais profunda no meio político local. O casal teve uma única filha, José, nascida em 1911, que cresceria sob o olhar atento de um pai já ambicioso e politicamente ativo. Nos primeiros anos de sua carreira, Laval era conhecido por seu fervor na defesa das causas populares. Advogado combativo, representava sindicalistas, grevistas e agitadores de esquerda, homens e mulheres que desafiavam o sistema em nome de melhores condições de vida. Era visto como um defensor ardente da classe trabalhadora, um tribuno dos oprimidos nos tribunais e nas praças públicas. Sua reputação crescia, assim como sua influência. Mas o poder tem um preço, e Laval estava disposto a pagá-lo. Entre 1925 e 1930, sua trajetória política avançou rapidamente. Ocupou cargos estratégicos no governo francês: ministro das Obras Públicas, ministro da Justiça e ministro do Trabalho. Ao longo desse percurso, suas convicções socialistas foram sendo substituídas por uma postura mais pragmática, quase cínica. O homem que antes empunhava a bandeira da justiça social, agora transitava com desenvoltura pelos salões do poder, cada vez mais próximo da elite econômica e política. Em janeiro de 1931, Pierre Laval alcançou o cargo de primeiro-ministro da França. A revista Time o nomeou Homem do Ano, símbolo do prestígio que então desfrutava no cenário internacional. Parecia o auge de uma carreira fulgurante. No entanto, esse brilho logo se apagaria. Em fevereiro de 1932, após tentar manipular a legislação eleitoral a seu favor, seu governo foi derrubado pelo Senado. A manobra fracassada revelou o quanto estava disposto a dobrar as regras em nome da própria permanência no poder. Laval era conhecido por sua impressionante capacidade de adaptar-se às circunstâncias. Colegas o apelidavam de camaleão político, sempre pronto a mudar de posição conforme os ventos ideológicos que sopravam em Paris. Apesar do revés, ele retornaria ao centro do poder. Em junho de 1935, foi novamente nomeado primeiro-ministro. Poucos meses depois, em outubro, o mundo assistiu à invasão da Etiópia por 200 mil soldados italianos, o início da Segunda Guerra Ítalo-Etíope. O regime fascista de Benito Mussolini buscava vingar a humilhante derrota sofrida na Batalha de Adwa em 1896 e reerguer o prestígio imperial italiano. Diante da crise, Laval e o ministro britânico Sir Samuel Hoare elaboraram um plano secreto para encerrar a guerra. Em dezembro daquele ano, assinaram o chamado Acordo Hoare-Laval,
que previa a partilha da Abissínia entre a Itália e o governo local, uma clara concessão ao expansionismo fascista. No entanto, em 9 de dezembro, a imprensa britânica revelou os termos do pacto, provocando uma onda de indignação pública no Reino Unido. O escândalo forçou o abandono do acordo e levou à renúncia de Laval em 22 de janeiro de 1936. Mas aquele episódio expunha algo mais profundo e perturbador. Pierre Laval estava disposto a negociar com regimes autoritários. Seu pragmatismo havia ultrapassado os limites da ética, e sua trajetória tomaria rumos ainda mais sombrios nos anos que viriam. O começo da guerra. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1º de setembro de 1939, quando as tropas alemãs atravessaram a fronteira da Polônia, dando início a um conflito que rapidamente se espalharia por toda a Europa. Foi o estopim de uma guerra total, marcada por uma violência sem precedentes e pela ascensão de regimes autoritários dispostos a redesenhar o mapa do continente pela força. No início, muitos ainda acreditavam que o conflito seria limitado, mas logo se tornaria claro que o mundo entrava em uma nova era de destruição. Em maio de 1940, Hitler voltou seu olhar para o oeste. A ofensiva alemã contra a França foi brutal, veloz e devastadora. Em apenas 6 semanas, o exército francês, considerado um dos mais tradicionais e respeitados da Europa, foi esmagado diante da nova tática alemã de guerra relâmpago, a temida Blitzkrieg. Tanques, aviões e infantaria avançavam em perfeita coordenação, rompendo defesas e desorganizando completamente a estratégia francesa, ainda baseada em trincheiras e lentas movimentações de tropas. O país, desorientado, mergulhou no caos. A população civil, em pânico, abandonava cidades e vilarejos, formando colunas humanas pelas estradas do interior. Paris foi declarada cidade aberta para evitar sua destruição, e a máquina estatal francesa, fragilizada por crises internas e disputas políticas, entrou em colapso. Foram dias de incerteza, desespero e medo. Enquanto o povo fugia para o sul, arrastando malas e memórias pelas estradas abarrotadas, nos bastidores do poder surgia uma figura que ganhava força silenciosa em meio ao pânico generalizado. Pierre Laval. Como um vírus, sua influência se espalhou com rapidez e precisão. Calculista, frio e envolto em uma aura de falsa racionalidade, Laval se apresentou como o homem da hora, aquele que saberia lidar com a tragédia nacional com realismo e prudência. Defendia que o governo francês não fugisse para o exílio, mas permanecesse em território nacional, afirmando que isso seria crucial para manter a ordem pública, garantir a continuidade administrativa e, sobretudo, negociar um armistício digno com a Alemanha. A muitos, suas palavras soavam sensatas. Afinal, quem não queria salvar o que ainda era possível? Mas por trás de cada frase havia uma ambição silenciosa, letal. Sua voz pragmática e venenosa ecoou pelos salões do poder, insinuando que a rendição não era apenas inevitável, era estratégica. Laval não via a derrota como tragédia. Via nela uma oportunidade, uma porta escancarada para ascender mais uma vez ao topo, mesmo que ao custo da dignidade nacional, mesmo que o preço fosse entregar a França aos invasores. Em 10 de julho de 1940, o armistício foi oficialmente assinado com o Terceiro Reich. Nascia o regime de Vichy, uma nova ordem política sob o comando do Marechal Philippe Pétain, com sede na zona não ocupada do sul da França. A Terceira República, símbolo da democracia francesa desde o século XIX, havia sido enterrada, e Pierre Laval estava entre os coveiros, sorrindo em silêncio. A história poderia ter terminado ali, com a França dividida, ocupada, rendida, e um político oportunista se acomodando no novo regime para preservar sua influência. Mas o que viria a seguir ultrapassaria qualquer cálculo político, qualquer racionalização estratégica. Pierre Laval não seria apenas cúmplice, seria agente, seria ponte, seria o elo entre a França e o Reich. E em breve, sua colaboração direta com o regime nazista marcaria para sempre seu nome com o selo da infâmia, não como homem de Estado, mas como o traidor máximo de uma nação em ruínas.
A colaboração com os invasores. Regime de Vichy. A entrada de Pierre Laval no governo do Marechal Philippe Pétain foi um verdadeiro divisor de águas na história da França derrotada. Quando assumiu o cargo de ministro de Estado no recém-formado regime de Vichy, Laval já não era apenas um político experiente, era um homem com um projeto claro, pessoal e ideológico. Sua ambição era translúcida. Acreditava firmemente que, ao colaborar com a máquina de guerra de Hitler, a França poderia manter uma sombra de soberania e garantir um lugar de prestígio na nova ordem europeia imposta pelo nazismo. Para Laval, o armistício de 1940 não era sinônimo de submissão. Era, em sua visão, uma retirada estratégica, um passo atrás para dois adiante. Um recuo tático que permitiria, segundo ele, moldar o futuro do país, mesmo que esse futuro estivesse sob a sombra da Cruz Gamada. Nos primeiros meses do regime, Laval vestiu a máscara da legalidade. Movia-se com cautela entre os membros do governo, procurando manter as aparências de uma administração funcional. Mas a fachada logo começou a rachar. Em novembro de 1940, tomou decisões unilateralmente pró-alemãs, sem qualquer consulta institucional, entre elas, a entrega das reservas de ouro da Bélgica aos nazistas. O gesto foi feito em nome da cooperação, mas na prática era um ato de traição internacional. Aquele ouro não era apenas um ativo financeiro, era a seiva vital de uma nação conquistada, transferida sem resistência, como se fosse propriedade francesa, um presente vergonhoso aos ocupantes. Em dezembro do mesmo ano, o próprio Pétain, pressionado por figuras mais moderadas, demitiu Laval, alarmado com sua ousadia e a velocidade com que avançava na trilha da submissão. Mas o afastamento duraria pouco. Laval, o arquiteto da colaboração, não era um homem que desaparecia facilmente do cenário. Nos bastidores, tramava seu retorno com a mesma frieza que sempre o guiou. E quando voltou, voltou mais poderoso e mais perigoso. Em abril de 1942, Laval reassumiu o posto de primeiro-ministro. Mas agora não havia mais disfarces, não havia espaço para moderação. A França já estava profundamente esmagada pela bota alemã e Laval estava disposto a apertar ainda mais os grilhões. Em 22 de junho de 1942, foi ao rádio. Em um discurso que causaria indignação internacional, declarou abertamente: "Desejo uma vitória alemã, porque, sem ela, o bolchevismo se espalhará por toda a parte amanhã." As palavras não foram ditas com resignação, mas com fervor. Laval via Hitler como um mal necessário, talvez até desejável. Para ele, o comunismo era o verdadeiro inimigo. E se os nazistas podiam impedi-lo, então deveriam vencer. Sua colaboração não era mais diplomática, era ideológica, convicta, fanática. Nos meses seguintes, Laval transformou essa retórica em ação. Com o objetivo de mostrar boa vontade ao Reich e aliviar a pressão sobre os cofres franceses, seu governo assinou acordos para enviar trabalhadores franceses às fábricas alemãs. Chamaram isso de relève, uma troca. Por cada prisioneiro de guerra francês libertado, seriam enviados 3 civis para trabalhar na Alemanha. A realidade foi ainda mais cruel. Milhares de homens foram arrancados de suas casas, forçados a deixar esposas, filhos e pais para trás. Trabalhadores comuns foram embarcados em trens e enviados para fábricas onde virariam peças descartáveis da máquina de guerra nazista. Muitos jamais voltariam. O que começou como uma troca virou uma deportação em massa. Mais de 600 mil franceses foram enviados como trabalhadores forçados. A decisão de Laval transformou cidadãos em escravos, mas a espiral da colaboração ainda estava longe de atingir o fundo, porque depois dos trabalhadores, viriam os judeus, perseguindo a resistência e os judeus. Com o avanço da resistência francesa em todas as regiões ocupadas, o governo de Pierre Laval respondeu com brutalidade implacável. Sabotagens, atentados e redes clandestinas de informação cresciam, alimentadas pela indignação popular e pela esperança de libertação. Em resposta, o regime de Vichy, já profundamente aliado ao Reich, mergulhou ainda mais fundo na repressão interna. Colaboradores extremistas como Marcel Deat, antigo socialista convertido ao fascismo, ganharam influência.
e a temida milícia francesa foi criada com o apoio direto de Laval. Era uma força paramilitar formada por franceses para perseguir, prender, torturar e executar outros franceses, especialmente membros da resistência, comunistas, judeus e todos aqueles que ousassem desafiar a ordem colaboracionista. O terror se espalhou pelas cidades e vilarejos, prisões clandestinas, espancamentos, execuções sumárias. A França, sob o comando político de Laval, virou um terreno de caça humana. Num perverso contraste com sua juventude, quando se apresentava como defensor dos humildes, Laval agora liderava um governo que torturava e eliminava justamente os que um dia prometera proteger. Nas celas abafadas de Vichy, os gritos dos resistentes ecoavam noite adentro. Jovens estudantes, operários, padres, intelectuais, ninguém estava a salvo. A colaboração de Laval não se limitava à obediência passiva. Ele participava, incentivava e legitimava. Sob sua liderança, a França não era apenas ocupada, era cúmplice ativa do terror nazista. Mas entre todos os crimes cometidos por seu governo, nenhum deixaria uma marca tão profunda quanto sua atuação nas deportações de judeus. Pressionado por Berlim e ansioso por mostrar eficácia, Laval negociou e implementou políticas que permitiam a prisão e deportação de judeus que viviam na França, fossem eles estrangeiros refugiados ou cidadãos franceses de nascimento. Os primeiros trens saíram discretamente, com promessas de trabalho no leste. Em poucos meses, as deportações viraram rotina. Homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas casas ao amanhecer, reunidos em campos de trânsito como Drancy e depois enviados a Auschwitz, Sobibor, Majdanek. Laval, questionado por aliados e líderes religiosos, justificava-se com cinismo. Dizia que colaborava para evitar conflitos internos, que a repressão era necessária para evitar maiores represálias alemãs. Mas as implicações morais eram óbvias. Ele estava, conscientemente, assinando sentenças de morte. E em alguns momentos foi além do que os próprios nazistas exigiam. Em 1942, durante as negociações sobre a deportação de famílias judias, Laval insistiu que crianças menores de 16 anos também fossem incluídas. Alegou que não fazia sentido separar pais e filhos, que as famílias deveriam permanecer unidas mesmo diante do horror. A resposta não era humanitária, era burocrática. Era um ato de cálculo frio, sem compaixão. E foi fatal. Quando o pastor protestante Mark Boegner alertou que aquelas crianças seriam assassinadas nos campos de extermínio, Laval não hesitou. Respondeu com frieza gélida: nenhuma criança judia deve permanecer na França. Ao final da guerra, cerca de 77 mil judeus deportados da França haviam sido mortos nos campos nazistas. Um terço deles eram cidadãos franceses. Milhares eram crianças. Pierre Laval não podia mais se esconder atrás de justificativas políticas ou retóricas de sobrevivência nacional. Ele tinha sangue nas mãos. A virada na guerra. Com a virada da guerra a favor dos aliados, Pierre Laval viu seu poder escorrer pelos dedos. A ilusão de controle que mantinha sobre o destino da França começava a se desfazer diante da realidade do conflito. Em novembro de 1942, os aliados desembarcaram no norte da África, tomando de surpresa as forças do eixo e acelerando a ruptura do frágil equilíbrio mantido por Vichy. Em resposta, a Alemanha ocupou militarmente toda a zona livre da França, dissolvendo de vez qualquer aparência de autonomia do regime colaboracionista. Mesmo assim, Laval permaneceu, continuou colaborando com os ocupantes como um capitão teimoso tentando comandar um navio que já havia naufragado. Recusava-se a aceitar a derrota iminente da Alemanha, talvez por medo, talvez por convicção, talvez por orgulho. A essa altura, sua figura já não simbolizava mais autoridade. Era o retrato da obstinação cega. O avanço das tropas aliadas após o dia D, em 6 de junho de 1944, deixou claro que o fim estava próximo, mas Laval ainda buscava legitimidade. Em um último esforço para preservar algum resquício de poder, propôs a convocação da Assembleia Nacional com a aprovação dos próprios alemães, numa tentativa desesperada de restaurar alguma fachada institucional.
Era um gesto patético de um homem cercado por ruínas. A tentativa fracassou no caos da retirada nazista e da ofensiva aliada. À medida que as tropas de libertação avançavam, Paris foi retomada, os colaboradores começaram a fugir ou a serem presos e a resistência emergia como força política legítima. Ainda assim, Laval se recusou a desaparecer. Fugiu com o alto escalão de Vichy para a Alemanha, onde assumiu um cargo num governo fantoche sediado em Sigmaringen, um simulacro de Estado sob total controle nazista. Era um teatro sombrio, onde exilados colaboracionistas fingiam governar o que já não existia. Mas o colapso era inevitável. Está acompanhando essa história até aqui? Então aproveita esse momento para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos históricos como este. E se você quer ver mais histórias reais sobre figuras controversas como Pierre Laval, comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos seguir revelando os bastidores sombrios da Segunda Guerra. Você está pronto? Respire fundo, pois agora nós vamos conhecer o destino do ex-ministro da França. O fim do traidor, tentativa de fuga e captura. Nos últimos meses da guerra, enquanto o Terceiro Reich se desintegrava sob os bombardeios aliados e os exércitos de Hitler batiam em retirada em múltiplas frentes, Pierre Laval fez o que muitos colaboradores sabiam que teriam de fazer: fugiu. Como um rato abandonando um navio em chamas, deixou o território francês às pressas, carregando apenas o essencial e o peso de suas escolhas. Nas costas, levava o rancor silencioso de uma nação traída. Nos bolsos, a esperança de escapar do julgamento inevitável. Buscou refúgio na Espanha de Francisco Franco, o último bastião do fascismo europeu ainda intacto. O ditador espanhol, embora simpático às potências do eixo, mantinha uma política ambígua nos últimos meses da guerra, tentando manter distância do colapso de seus antigos aliados. Laval, que outrora fora recebido com honrarias nos círculos do poder europeu, agora se apresentava como um fardo. Tentou justificar seus atos, pintar-se como um estadista lúcido em tempos de irracionalidade, alguém que teria feito o necessário para preservar a estrutura do Estado francês. Mas essa retórica já não tinha mais força. Seus dias de prestígio haviam desaparecido com o avanço dos aliados. E mesmo Franco, cauteloso, estratégico, compreendeu rapidamente que oferecer abrigo ao homem mais odiado da França seria um risco diplomático alto demais. Laval, antes útil, agora era uma presença incômoda, uma figura radioativa que ameaçava a já frágil imagem internacional da Espanha. A pressão internacional aumentou. De Paris, Charles de Gaulle exigia sua extradição com firmeza e urgência. A nova França livre não estava disposta a permitir que seus algozes escapassem da justiça. Sem mais opções, Franco cedeu. Pierre Laval foi expulso da Espanha, tentou prosseguir sua fuga pela Áustria, mas logo foi interceptado por tropas americanas. Preso, algemado, desmoralizado, envelhecido, foi entregue às autoridades francesas como prisioneiro de guerra. Já não era recebido como político, muito menos como ex-primeiro-ministro. Era um traidor prestes a ser julgado. Um nome que simbolizava a vergonha da colaboração, o peso da rendição, a cumplicidade com o inimigo. A França estava pronta para julgar os responsáveis por sua humilhação. E Laval era o rosto principal dessa culpa. O julgamento teve início em 4 de outubro de 1945, em Paris, sob intensa cobertura da imprensa e olhares atentos do povo. O tribunal transbordava tensão. Laval enfrentava acusações duras e inequívocas: conspiração contra a segurança do Estado, colaboração com o inimigo e responsabilidade direta pela deportação de milhares de judeus, pela repressão aos resistentes, pelo envio de trabalhadores para a Alemanha. Diante do júri, não havia espaço para discursos vazios ou justificativas políticas. Laval não era mais visto como uma figura de autoridade em tempos excepcionais, mas como o símbolo máximo da traição nacional. A figura pública fora substituída pelo réu exposto, e a plateia, composta por sobreviventes dos campos de concentração, familiares de mortos, ex-combatentes e cidadãos feridos em sua honra, não queria apenas justiça.
Queria ver aquele que vendera a alma da França encarar o peso de suas decisões. Durante o julgamento, Laval tentou recuperar sua antiga postura. Arrogante e desafiador, interrompeu a leitura das acusações para declarar: "A maneira insultuosa como fui interrogado e as manifestações de alguns jurados mostram que serei vítima de um crime judicial. Não quero ser cúmplice. Prefiro ficar em silêncio." Suas palavras ecoaram no tribunal, mas soaram ocas. Soaram patéticas. Não havia mais público para seus argumentos, apenas memórias de dor, ódio e destruição. O silêncio que ele pediu foi concedido, mas como resposta à sua irrelevância. Condenado à morte por fuzilamento, Laval ainda tentou recorrer. Seus advogados apresentaram petições por um novo julgamento, alegando irregularidades, parcialidade e pressão política. Mas era tarde demais. Nem o tempo, nem a justiça estavam dispostos a ouvi-lo. A execução foi marcada para a manhã de 15 de outubro de 1945, na prisão de Fresnes, nos arredores de Paris. Mas Laval, até o fim, acreditava que ainda poderia escapar, que um último gesto o livraria da condenação inevitável, que poderia driblar a sentença como driblara tantos princípios ao longo da vida. Ainda havia um plano, um último recurso, se não para escapar da justiça, então, talvez, da própria culpa. Execução. Na madrugada de 15 de outubro de 1945, Pierre Laval tentou escapar de seu destino pela última vez. Escondido na costura interna de seu paletó estava seu último trunfo, um pequeno frasco com veneno, guardado com a mesma frieza com que arquitetara sua trajetória política. Engoliu o líquido de uma só vez. Era cianeto, um veneno rápido, letal, usado por espiões e fanáticos em derrotas definitivas. Mas o tempo fora implacável até mesmo com o veneno. Estava velho, deteriorado, ineficaz. O líquido corrosivo queimou sua garganta e estômago como ácido. Laval caiu ao chão da cela, convulsionando, vomitando sangue, os olhos arregalados pelo pânico. Em um bilhete deixado sobre a mesa, escreveu que não queria que soldados franceses participassem de um crime judicial. Até em seu último gesto, recusava assumir culpa. Não se via como o algoz, mas como a vítima. Médicos foram chamados às pressas. Após várias lavagens estomacais, conseguiram reanimá-lo. Estava fraco, pálido, encharcado de vômito e suor, mas vivo. Foi a cena mais crua de sua decadência. O homem que um dia caminhara com Hitler e selara pactos com o Reich, agora tremia diante da justiça de seu próprio povo. A tentativa de suicídio revelava o desespero absoluto. Laval não temia os alemães, mas temia a sentença moral da França livre. Na manhã do mesmo dia, ainda debilitado, Pierre Laval foi carregado pelos soldados até o pátio interno da prisão de Fresnes. Já não podia andar. Amarraram-no a uma cadeira de madeira. Tinha 62 anos. Diante dele, 12 soldados franceses formaram o pelotão de fuzilamento. O silêncio era cortante. Olhou nos olhos de seus executores. Talvez buscasse dignidade no último instante, ou talvez apenas desafiar a história. Suas últimas palavras soaram como uma ironia amarga. Vive la France! Viva a França! A frase ecoou pelo pátio. A mesma França que ele havia traído. A mesma França que ele ajudara a subjugar, que entregara aos nazistas, que sangrara sob sua colaboração. Os disparos soaram como trovões. O corpo de Laval estremeceu, depois tombou na cadeira. Sangue escorreu por seu peito. O maior colaborador nazista da França estava morto. Inicialmente, seu corpo foi enterrado em uma sepultura sem identificação, como se o próprio país quisesse apagar sua existência da memória nacional. Apenas em novembro de 1945, foi transferido discretamente para o mausoléu da família Chambron, no cemitério de Montparnasse, longe das multidões, longe das homenagens. Os momentos finais de Pierre Laval encerraram uma vida marcada por ambição desmedida, escolhas morais torpes e uma aliança com o mal que jamais seria perdoada. Sua trajetória, que começou com promessas de justiça social, terminou no silêncio de um pátio de fuzilamento, sob a acusação da história. A história de Laval nos ensina algo sombrio, mas essencial. Colaborar com o mal, mesmo sob o disfarce do pragmatismo político, tem um preço.
Laval acreditou que o poder justificava tudo, até mesmo a entrega de inocentes à morte. Mas há traições que o tempo não redime. Há pactos que nem a guerra consegue apagar. Você pode perguntar, Pierre Laval foi um monstro? Ou apenas um político que acreditou estar sendo prático em tempos extremos? A resposta não está em suas palavras, mas em seus atos. Está nas 77 mil vidas judaicas destruídas nos campos, nos 600 mil franceses enviados como escravos industriais para a Alemanha, nos gritos abafados de resistentes torturados nas prisões da milícia, em cada lar despedaçado pela colaboração. Laval morreu gritando, "Viva a França!" Mas a França que ele invocava já não existia. A verdadeira França, a que ele traiu, havia renascido das cinzas da ocupação. E então, o que achou da trajetória de Pierre Laval, de primeiro-ministro da França a colaborador do nazismo, e, por fim, executado como traidor? Deixe sua opinião sobre o vídeo nos comentários. Muito obrigado por assistir até o fim. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que estamos preparando. E não sai daí! Tem um vídeo aparecendo aí na sua tela agora com mais um capítulo sombrio da Segunda Guerra que você precisa conhecer.